Quando o assunto é Toy Story 3, a gente tem uma opinião basicamente unânime sobre ele. Não apenas que é uma das melhores animações da história, como um dos melhores filmes da Pixar e o melhor filme da franquia Toy Story, sendo inclusive aquele filme que pessoas como Quentin Tarantino falam que, ah não, é o final perfeito, é o melhor filme da história da face da Terra, não deveria ter Toy Story 4, 5, etc, porque Toy Story 3 é um filme perfeito. Só que o próprio Toy Story 3, vamos falar a verdade, ele também não era um filme necessário, sabe? Tipo assim, ele existe e ele é inegavelmente excelente, mas ele não era necessário. Então ele vem não apenas para pegar essa ideia, mostrar que essa ideia de filme necessário era meio idiota, né, e joga essa ideia no lixo, como também para meio que marcar a marca da excelência da Pixar, porque a gente tá falando de um estúdio conhecido por filmes excelentes, mas Toy Story 3 realmente tá meio que um pouco acima disso, né? Ele realmente traz ali uma marca muito incrível, mostrando não apenas que a Pixar ela tinha ainda histórias para contar, continuações que poderiam ser feitas e ainda serem bem feitas, mas também que eles ainda tinham espaço para mostrar o nível de excelência que eles não tinham entregue antes. Apesar de vários filmes excelentes, Toy Story 3 ele vem com essa coisa de é uma sequência, tem uma expectativa muito alta, só que ele tá acima de tudo isso. E isso é muito bonito quando a gente fala desse filme, que, no fim das contas, ele não era necessário, ele era apenas um filme excelente. E quando a gente para pra olhar a própria história da franquia, a gente vê que, tipo, nossa, Toy Story 3 demorou pra fazer, né? São 11 anos de diferença entre Toy Story 2 e 3. E esse tempo de diferença não foi por acaso. A produção de Toy Story 3 foi quase tão conturbada ou mais conturbada do que a de Toy Story 2, que já teve vários problemas, a gente já falou disso. E essa produção conturbada de Toy Story 3, ela começa ainda na produção de Toy Story 2, porque teve uma coisa que eu nem tinha trazido aqui pro meu vídeo de Toy Story 2, que era o lance da Pixar e a Disney terem feito um acordo dos 5 filmes, mas terem brigado por causa de Toy Story 2, porque a ideia é que a Disney quisesse 5 filmes originais da Pixar. Então eles não queriam considerar Toy Story 2 nesse acordo, né? Porque Toy Story 2 não trazia personagens novos, não era uma IP nova. E a ideia da Disney era ter uma IP nova para poder ter mais produtos, merchandising, mais áreas do parque. Então Toy Story 2 meio que foi um pouco frustrante ali nessa produção, porque eles não queriam assumir Toy Story 2 como uma das 5 produções que foram acordadas. Por causa disso, eventualmente, a Disney foi lá e criou, em 2004, um estúdio paralelo chamado Circle 7 Animation, que era um estúdio onde eles praticamente usariam os direitos que eles tinham dos personagens ali criados pela Pixar para poder fazer sequências. Então seria um estúdio voltado para sequências. Lembra um pouco o que a gente falou de Toy Story 2, né? Que eles queriam uma sequência para home video, queriam uma coisa mais sucateadinha. O Circle 7 Animation, ele basicamente é isso. Ele é um estúdio para dar uma sucateada, fazer umas produções ali com os personagens de filmes originais da Pixar, só que sem dividir os lucros, né? Eles criaram um estúdio para poder manter a grana ali dentro de casa, dentro da Disney, e não ter que dividir com a Pixar. E foi justamente na época do Circle 7 Animation que Toy Story 3 começou a entrar em produção pela primeira vez, né? A produção era pensada para começar em 2006, com o lançamento em 2008. Por causa disso que demorou muito para sair, quando foi sair ainda ia sair em 2008. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? A Disney foi lá e abocanhou a Pixar, né? Comprou a Pixar completamente em 2006 e não por acaso o Circle 7 Animation foi fechado e a produção de Toy Story 3 foi meio que jogada no lixo, né? Não completamente, porque eles ainda iriam querer fazer um Toy Story 3, mas tudo que eles já tinham começado a produzir foi paralisado. Então até a própria data de lançamento que eles tinham previstos, que era para 2008, ela acabou sendo mudada, porque o filme entrou em produção do zero novamente em 2007. Inclusive, existiam já alguns roteiros em mente para o que seria o Toy Story 3 da Circle 7, né? O que seria esse terceiro filme. E eu trouxe aqui as versões alternativas desse Toy Story 3 que a gente nunca viu. E assim, confesso que fico feliz com todo esse imbróglio na produção, nos bastidores, porque o Toy Story 3 que a gente teve com certeza é bem superior a essas ideias. A primeira ideia era um filme meio de mistério, era um filme meio whodunit, tipo Entre Facas e Segredos, sabe? Sei lá, Entre Facas e Brinquedos, onde o Andy já teria crescido, né? Seguiria algo parecido com essa ideia de o Andy seguiu crescendo, e aí a mãe do Andy pegou os brinquedos e mandou pro sótão. E aí os brinquedos iriam encontrar brinquedos roubados, e aí a partir daí ia entrar essa narrativa de mistério, de investigação, algo mais suspense, só que envolvendo os brinquedos do Andy. Já a segunda ideia, que foi inclusive pensada pelo roteirista de Entrando Numa Fria, seria algo que pra mim é um repeteco dos 2 primeiros filmes.
onde o Buzz ele entraria, né, começaria a apresentar alguns defeitos, e aí a mãe do Andy, por causa desses defeitos, enviaria o Buzz para Taiwan, para a fábrica dele, para ele ser consertado. Só que os brinquedos iriam descobrir que, na verdade, o que aconteceu foi que a empresa, justamente por causa dos defeitos apresentados em Buzz Lightyears ao redor do mundo, anunciou um recall, né? Então queria que as mercadorias fossem mandadas de volta, iam verificar isso tudo. Então quando os brinquedos descobrem isso, eles descobrem e acreditam que o Buzz vai ser destruído, então eles entram na ideia de ir até Taiwan para resgatar o Buzz Lightyear, enquanto o Buzz estaria em uma jornada de conhecer vários outros brinquedos que apresentaram defeitos e que por isso eles já tinham sido amados um dia, mas foram devolvidos. Então, por um lado, a gente tem essa narrativa um pouco dos brinquedos que foi amado e depois não foi mais amado, mas também a gente ia ter, como eu falei, o repeteco de ideias. O primeiro filme é o Woody indo resgatar o Buzz depois da briga deles, né? Depois dele acabar fazendo o Buzz cair pela janela para fora do quarto do Andy. Já o segundo filme a gente tem uma ideia do Woody ser sequestrado, e aí o Buzz reúne um grupo composto pelo Rex, pelo Slink, pelo Porquinho e pelo Sr. Cabeça de Batata para resgatar o Woody. E no terceiro filme, nessa versão do terceiro filme, a gente teria basicamente o repeteco disso. O Buzz foi enviado para Taiwan, e aí o Woody juntaria um grupo para resgatar. E aí, nesse caso, o grupo que o Woody juntaria seria o mesmo do segundo filme, né? Então, Porquinho, Sr. Cabeça de Batata, Rex e Slink, só que com a adição também da Jessie e no Bala no Alvo. Então, esses 7 brinquedos partiriam em uma jornada ao redor do mundo. Ao mesmo tempo que eu sinto que é uma ideia que ela é muito repeteco dos 2 primeiros, ela começa a ser meio exagerada demais, né? O primeiro filme, eles vão por várias coincidências, parar na casa ao lado. O segundo filme, eles estão a algumas quadras, então tem todo o lance dos brinquedos se resgatarem. Mas a gente tá começando a levar a ideia do Woody juntar uma galera e viajar ao redor do mundo, sabe? Eu acho que essa versão de Toy Story 3 não me agrada muito, eu acho que é muito exagerada, é muito repetitiva, não combina tanto. E foram os 2 roteiros que meio que foram jogados no lixo, justamente por causa de toda essa questão da Circle 7, né? A Circle 7 ela fechou em 2006, quando a Disney comprou a Pixar, e esses roteiros, eles nem chegaram a ser realmente aprovados, apesar de que os executivos da Disney parece que gostaram bastante da ideia do whodunit ali, do filme de mistério, e até consideraram guardar essa ideia para um 4º filme. Acontece que quando a Disney compra a Pixar e eles meio que recomeçam a produção do zero de Toy Story 3, ele vai ali, apenas em 2007, começar a ser produzido. E aí, o John Lasseter, a essa altura, ele estava muito ocupado com a produção de Carros 2. Então ele não retorna para a produção de Toy Story 3 e ele anuncia o Lee Unkrich como o diretor de Toy Story 3. Ele já tinha trabalhado no primeiro Toy Story, já tinha sido ali um co-diretor do Toy Story 2. E o Lee Unkrich, ele viria a dirigir outros filmes da Pixar depois, só que nessa época ele ainda estava ali com o primeiro filme dele em mãos. Ele falou que ele ficou muito nervoso, porque ele não queria amargar ali com o primeiro fracasso da Disney, né? O primeiro fracasso da Pixar. Então, todos os filmes da Pixar vinham numa tomada muito legal, e aí ele ia fazer Toy Story 3, que não apenas é um filme que é uma sequência, como é a sequência, né? A sequência ali para fechar a trilogia do primeiro longa-metragem da Pixar, tinha toda uma expectativa envolvida, então ele ficou ali realmente se sentindo bem impressionado. E aí ele comenta até que para conseguir lidar com isso, ele decidiu meio que seguir o fluxo narrativo que fazia sentido, né? Então, em vez de tentar criar uma história muito elaborada, ele falou, não, vamos pegar 1, 2, o que faz sentido aqui tantos anos depois? Qual que é o próximo passo lógico? E ele até mesmo se inspirou em outro final de trilogia que foi muito elogiado, que foi O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, né? Que também é um grande ápice da trilogia, é um fechamento, uma conclusão que faria sentido dentro daquela história, e aí ele usou isso como referência para também fazer uma conclusão, né, um fechamento que fizesse sentido com os 2 primeiros filmes. Para ajudar o Lee Unkrich nisso, a gente teve vários roteiristas, né, várias pessoas no departamento de história para conduzir ali Toy Story 3, para adaptar, para ajudar com as animações. Uma dessas pessoas foi o Pete Docter, que já tinha se envolvido ali com o primeiro filme, né? Eu já citei ele aqui quando eu falei do primeiro filme, e que a essa altura já tinha dirigido Up e posteriormente dirigiria Divertidamente. E a outra pessoa que também acabou se envolvendo bastante na parte do roteiro foi o Andrew Stanton, que ele estava dirigindo, né, estava produzindo o Wall-E, ele interrompeu a produção de Wall-E para fazer o roteiro de Toy Story 3, né? Para pelo menos fazer aquela primeira versão do roteiro de Toy Story 3, que viria a se tornar o filme que a gente assistiu. O Andrew Stanton, inclusive, ele comenta que ele nem chegou a olhar os roteiros que foram descartados, né? O roteiro ali do whodunit, o roteiro da sacada viajando ao redor do mundo para Taiwan. Ele não quis ler, porque ele não queria que nada ali influenciasse de alguma forma o roteiro que ele escreveu, o que é até curioso, porque existem pequenos elementos que
existem em todos esses roteiros, né? Então tem a questão deles irem ou não pro sótão, tem a questão deles passar por esse amadurecimento de se sentir amado ou não, né? De os brinquedos que quebram e tal. E de alguma forma isso acho que realmente era o passo lógico, porque acho que quando eles pensam na sequência de Toy Story, tem algumas coisas que são quase universais, né? Esse medo de ir pro sótão, essa questão do Andy crescer, essa questão de você deixar de ser amado, são temas que, não que sejam universais, mas combinam muito com a jornada apresentada ali nos 2 primeiros Toy Story e acabaram encontrando vida nesse roteiro de Toy Story 3, que é uma história, assim, que eu acho que ficou excelente. E aqui a gente entra, de fato, no que é o Toy Story 3 que a gente assistiu, né? O que é esse filme Toy Story 3 que todo mundo amou, que todos os adultos saíram do cinema, assim, chorando, com o rosto inchado, porque realmente é um filme de chorar em mais de um momento. Já tô aqui ficando meio emocionado, já tô aqui quase me arrepiando só de lembrar da experiência de Toy Story 3, né? Na premissa desse filme, o Andy já está crescido, está prestes a ir para a faculdade, então fica aquela questão: o que vai acontecer com os brinquedos do Andy? Na verdade, o que vai acontecer com os brinquedos que restaram do Andy, porque esse já é um dos grandes choques ali de Toy Story 3. O grupo, né, o grupão de brinquedos do Andy, diminuiu pra caramba. Então a gente tem poucos brinquedos. E esses brinquedos, eles não sabem o que vai acontecer agora que o Andy vai pra faculdade. Afinal de contas, o Andy não vai levar os brinquedos pra faculdade. E a mãe tá fazendo ali uma pressão de, cara, você tem que pegar algumas coisas pra doar, tem que tirar algumas coisas. O que vai pro sótão, o que vai pro lixo, o que vai pra doação. E os brinquedos começam a temer essa questão, enquanto o Woody, sendo o líder que ele sempre foi ali dos brinquedos do Andy, ele tá tentando deixar todo mundo calmo. Acontece que várias questões acontecem, entre encontros e desencontros, todos os brinquedos, inclusive o Buzz e o Woody, vão parar numa creche, que é a creche Sunnyside. E lá, eles vão ver que por mais que tenha várias crianças para brincar e que eles nunca vão deixar de ser amados, a vida não é tão fácil assim, porque as crianças também não vão dar uma trégua, né? Tão longe de brincar com eles da forma carinhosa, amorosa e cuidadosa que o Andy brincava. Eu acho que o grande acerto de Toy Story 3 é trazer o que pra mim é a receita de uma obra-prima quando a gente fala de sequência, sabe? O Toy Story, ele é uma franquia que, até mesmo dentre as franquias da Pixar, se destaca muito pela forma como ele consegue trazer um tema principal, né, que vai guiando todos os filmes, inclusive o 4 e o 5 posteriormente, de forma que esses filmes eles se conversam de uma maneira muito boa. Por isso que eu não acho que tenha nenhum filme da franquia que seja desnecessário. Eu entendo que o terceiro entrega um ápice emocional e uma conclusão, quando a gente para olhar para um momento da história, né, para uma questão, um aspecto da história, mas de fato todos os filmes eles vão se encaixando de uma maneira muito coesa, porque é uma história de amadurecimento, não apenas do Andy, mas também dos brinquedos, e tratam de sentimentos que são muito universais. O primeiro filme falava de abandono, de ser substituído, o segundo filme ele trata novamente uma questão ali de abandono, a questão da solidão, e até mesmo começa a tocar no sentimento da mortalidade dos brinquedos, e esse terceiro, ele lida realmente com as consequências daquilo que sempre foi sugerido nos Toy Story, né? Então no primeiro filme o Woody tem medo de ser deixado para trás, no segundo filme a gente tem toda a história da Jessie, porque a criança dela cresceu, e agora o Andy, aquela criança que a gente acompanhou desde o primeiro filme, cresceu. E o que vai acontecer com os brinquedos agora, né? Então existe essa questão, existe esse ápice, essa consequência que realmente vem à tona. A gente viu até então uma coisa que, no futuro o Andy vai crescer e talvez pare de brincar, mas o terceiro filme não, o terceiro filme ele realmente precisa lidar com o peso emocional dessa história. E é o peso emocional de você efetivamente ser abandonado, né? Todos eles serem abandonados. Apesar de que, é claro, a gente vê que o Andy tem um apego ainda, que ele não quer realmente abandonar os brinquedos e que ele não pretende abandonar, mas ele também não vai ficar brincando com os brinquedos para sempre. Eu acho que essa ideia de você trazer um tema e ir construindo ele no decorrer dos filmes, né? Obviamente, cada filme tem o seu finalzinho, eles funcionam, são redondinhos e tal, mas, pô, o tema do primeiro filme, ele ressoa no segundo e ele ressoa muito bem no terceiro, e eu já vou adiantar um pouco, ele ressoa no quarto e ele ressoa no quinto também. Mas esse terceiro, ele traz esse ápice de uma forma muito legal, principalmente porque a gente acompanha o desenvolvimento do Andy, o fechamento do arco dos brinquedos com o Andy, né, os brinquedos do quarto do Andy, mas ao mesmo tempo a gente também tem o melhor vilão da franquia, e que não apenas é um vilão que ele é muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. O Lotso é um personagem incrível, eu acho que é um dos melhores personagens da franquia, não é à toa que ele é um vilão tão bonitinho, né, adorável, mas também é tão odioso. Cara, tem um ranço desse urso, que é difícil até de explicar. Mas a narrativa dele espelha perfeitamente a narrativa
do Woody, né? Porque ambos são os brinquedos favoritos de uma criança, ambos são os brinquedos que querem estar presentes e querem estar presentes a todo custo e acreditam fielmente que aquela criança não vai abandoná-los até o momento que isso precisa ser enfrentado, né? O Lotso, ele realmente acaba sendo substituído, enquanto o Woody, ele tá lutando para não ser, mas ele tá principalmente tentando vender aquela ideia de que o Andy nunca vai deixar eles para trás para os outros brinquedos. Não é nem só sobre ele, é sobre o grupo dele, né? Os outros amigos dele. Então o Lotso, ele ao mesmo tempo que ele é um vilão completamente bem desenvolvido, ele dá um tom para Toy Story 3 que é um tom muito sombrio, muito assim, meio quase claustrofóbico em alguns momentos. Ele é o perfeito retrato ali, o perfeito espelho do Woody, só que de uma forma assim, a gente vê exatamente aonde a história do Lotso e a história do Woody, elas divergem, né? Onde é o momento que define o que cada um é ali para sua criança e, obviamente, define o amadurecimento posterior do Woody e também do Lotso, né? Transformando o Lotso nesse grande vilão, nesse personagem que acha que é impossível ser amado, que todo brinquedo vai ser substituído, enquanto o Woody, ele sempre acredita ali no Andy, ele tem essa coisa de que não, eles são os brinquedos do Andy, o Andy não vai abandonar eles, e só no final do filme ele percebe que é possível você amar e deixar ir, né? Acho que esse é o arco narrativo mais maduro de todos os Toy Story, e talvez um dos arcos mais maduros da Pixar, e isso não é pouca coisa, porque a Pixar, ela tem por padrão narrativas muito maduras. Então eu acho que Toy Story 3, né, muito do que se fala de ser uma conclusão perfeita, é justamente porque ele entende o arco que ele vinha construindo e ele entende como fechar este arco, ainda que seja um arco que é muito mais sobre a relação dos brinquedos com o Andy, especificamente, e não dos brinquedos em si, né? Existem espaços para amadurecer ainda mais, desenvolver ainda mais os brinquedos. Mas nessa história não havia mais espaço para o Andy, porque ele cresceu e ele não vai mais brincar. Então o desfecho que eles escolhem ali de trazer o Andy ali com os brinquedos, essa despedida, sabe? Essa coisa do amar e deixar ir, cara, é de um nível tão forte, é emocionalmente tão maduro, tão intenso, e eu entendo que é justamente por isso que todo mundo saiu completamente choroso de Toy Story 3. Porque os adultos assistindo Toy Story 3 já foram crianças que se despediram de seus brinquedos, e as crianças assistindo Toy Story 3 são crianças que também estão amadurecendo, são crianças que estão lidando com sentimentos que a trilogia, né, essa primeira trilogia de Toy Story aborda, mas também tem aquela coisa de que em algum momento você vai deixar os seus brinquedos de lado, ou você talvez já esteja até deixando os brinquedos de lado. E obviamente, eu tô falando aqui dos brinquedos, mas a gente pode estender essa metáfora para amizades, para outros relacionamentos. Então, assim, Toy Story 3 é o tipo de filme que ele mexe com o emocional de várias maneiras, em várias intensidades diferentes. E no final das contas, a gente tem um filme que ele é realmente um filme perfeito, sabe? Eu acho que ele é um filme impecável, de fato. E olha que eu tô falando isso apenas na questão emocional, nem falei tanto da questão da história. A história é muito boa, os coadjuvantes são excelentes. Gente, o que eles fazem com a Barbie e com o Ken aqui? Sabe, todas as piadas ali com o Ken, a forma como eles desenvolvem e brincam com os estereótipos do brinquedo de menina, e a Barbie sendo essa personagem super feminista, super politicamente consciente, né, ela falando que a força do direito tem que superar o direito da força, e aí a gente tem até os brinquedos tipo... Sabe, porque a Barbie ela é muito mais madura, muito mais avançada ali do que os outros brinquedos, isso é muito divertido de acompanhar, até algo engraçado quando a gente para pra pensar que é meio que os brinquedos correspondendo às expectativas que são colocadas neles, né? A Barbie é a Barbie Profissões, a Barbie ela tem 1001 profissões, ela é uma personagem, um retrato feminino muito feminista quando a gente quer olhar para esse lado, e a Barbie de Toy Story 3 ela é essa grande líder, essa grande voz política ali, enquanto, por exemplo, o Buzz Lightyear, ele acha que é o patrulheiro espacial, porque tem essa coisa do imaginário do patrulheiro espacial. O Bala no Alvo, ele é um cavalo que ele realmente consegue, é um brinquedo de um cavalo que ele consegue correr tão rápido quanto um avião em Toy Story 2, porque é a expectativa, né? É isso que é colocado, ele é o cavalo que corre mais rápido que o vento. Então é muito engraçado quando a gente olha essas questões e a forma como o imaginário infantil se manifesta nas personalidades dos brinquedos, né, nas histórias dos brinquedos, fora todo aquele arco, né, deles escapando da creche, que é uma coisa assim super densa, meio que fuga de Alcatraz, fugindo do inferno, assim, que, pô, é onde o filme deixa, e não é que ele deixa de ser infantil, mas ele consegue ser um filme bem adulto, sabe, nesses sentidos, né, toda a tensão, cara, a cena, eu adoro a cena que o Woody tá falando com um brinquedo que ele é um telefone, e aí ele vai dando os parâmetros, e ele fala de uma forma super tensa, tipo, vocês nunca vão escapar daqui, tem um macaco, e o macaco fica olhando as câmeras, você quer fugir? Cowboy, você quer sair daqui? Tire o macaco da jogada, sabe, você vê que é uma coisa densa, você vê que é um plano complexo,
É muito legal. E fora até o fato que eles fazem com o Buzz, né, da lavagem cerebral. É um filme super assustador quando você pra olhar essas questões, mas ele nunca deixa também de ser um filme divertido, ele nunca deixa de ser um filme hilário. Hilário, todo o arco ali. Cabeça de batata ali, usando tipo um pepino no lugar da batata, né, no lugar do corpo. Putz, é tão engraçado. Esse filme ele é tão divertido. E ao mesmo tempo ele é tão emocional. Ele é um filme... É como eu falei, cara, é um filme perfeito. É difícil de falar. Realmente o filme que ele coloca a marca da excelência da Pixar lá em cima. E só pra não perder o costume, eu vou dar uma nota aqui. E pra Toy Story 3, nota 10. Nota 10 porque aqui eu dou nota de 1 a 10, porque senão seria até mais. Realmente é um filme que, cara, toda vez que eu vejo eu gosto mais. Toda vez que eu vejo pequenos detalhes que me incomodam menos, pequenas coisas que eu me lembro que são boas, eu gosto muito mais, né? Como eu falei, eu já falei, eu não sou muito fã da Bonnie, por exemplo, não tenho nenhum carisma pela personagem, assim, então o final, por mais que ele seja um final que eu acho emocionante, eu acho um final maduro, um final correto, um final honesto, eu ainda fico tipo, pra essa criança, sabe, tipo, não sou muito fã da Bonnie. Mas, assim, é uma questão pessoal e é como eu falei, é uma questão que ela cada vez me incomoda menos, né, toda vez que eu revejo, me incomoda menos, porque se sobressai o auge da narrativa, a excelência do desenvolvimento que eles fazem ali com o Woody, com os brinquedos, com o desenvolvimento do relacionamento dos brinquedos com o Andy. Cara, é um filmaço, é um filme magnífico, e é um filme que teve um reconhecimento muito merecido, né? É um filme que custou 200 milhões, né? Cerca de 200 milhões, arrecadou mais de $1 bilhão. Então, assim, só Toy Story 3 ele já jogou a franquia ali a arrecadação da franquia, num geral, só com Toy Story 3 já foi gigantesca. Isso ainda pensando que é um filme de animação, né? Que geralmente o pessoal me parece que coloca o filme de animação como uma classe mais baixa, assim, no cinema, que é meio ridículo. E Toy Story 3 vem pra mostrar que pode contar histórias tão boas ou até muito melhores do que muito filme live action. Foi o terceiro filme de animação da história a ser indicado ao Oscar de melhor filme, né? Foi apenas depois de Bela e a Fera e Up, sendo também a primeira sequência animada a ser indicada ao Oscar de melhor filme. E também foi a segunda animação a ser indicada ao Oscar de roteiro adaptado, depois de Shrek, né? Então, assim, o primeiro Toy Story também já tinha sido indicado ao Oscar de roteiro original, mas em roteiro adaptado, Toy Story 3 foi o segundo filme a ser indicado, e o primeiro da Pixar também a ser indicado na categoria, e também venceu, obviamente, o Oscar de melhor animação. E também o Oscar de melhor música original para a música We Belong Together, que é também uma música do Randy Newman, responsável pela música You Got a Friend in Me, né? Amigo, estou aqui, como ficou em português. Toy Story 3 é um filme inegavelmente excelente, eu acho que ele é uma das melhores animações já feitas de fato. Cada vez que eu vejo esse filme, mais eu gosto, assim. A minha única tristeza relacionada ao Toy Story 3 é que na época que ele saiu, infelizmente eu não pude assisti-lo no cinema, porque eu tenho certeza que se eu tivesse tido essa experiência no cinema, eu gostaria desse filme ainda mais, eu teria esse filme com ainda mais carinho. E olha que eu tô falando aqui de um filme que eu realmente amo. Tava muito ansioso pra trazer um vídeo dele aqui pra vocês, pra falar de Toy Story 3 pra vocês. E é isso, esse é mais um vídeo especial da franquia Toy Story que eu tô trazendo aqui no canal, ou seja, eu já trouxe 2 vídeos relacionados aos 2 primeiros filmes, e em breve voltaremos pra falar de Toy Story 4 e também do último lançamento da franquia, em Toy Story 5, que eu já vou dar um leve spoiler aqui, eu adorei. Então é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.